último concurso do Banco do Brasil foi efetivado no ano de 2023. Então estima-se que aproximadamente no final de 2025 e meados ali então de 2026 já abra o edital para o novo concurso. A estimativa é que venha com mais de 6.000 vagas para cargos públicos mediante o concurso do Banco do Brasil, o que teoricamente e matematicamente falando é uma oportunidade bem significativa para as pessoas que querem atingir aos poucos, gradativamente, a liberdade financeira. As remunerações, de fato, não são ruins, mas não é exatamente sobre isso que eu vim falar aqui nesse vídeo. Eu sei que muitos concurseiros já estão ali, então, mais habituados com a jornada de estudo. Eu, particularmente, nunca efetivei nenhum concurso, nunca estudei, de fato, para um concurso. A única prova que eu estudei mesmo foi o Enem, mas eu decidi para mim que eu vou me dedicar a estudar para esse determinado concurso. Enquanto muitas pessoas esperam o edital abrir, eu decidi adotar uma forma diferente de estudos, pesquisar com relação às provas anteriores, quais conteúdos foram os conteúdos programáticos e me basear inicialmente com relação aos conteúdos que vêm caindo com mais frequência nas edições anteriores dos concursos do Banco do Brasil. Então, mediante isso, eu vim criar uma série aqui para o canal sobre a minha jornada de estudos para o Banco do Brasil. Dito isso, no dia 1 eu decidi pesquisar quais foram as disciplinas, no caso as matérias referentes a essas disciplinas que mais caíram nas edições anteriores. Acredito que tudo tem que partir de um princípio e esse foi o primeiro passo que eu realizei então para a minha jornada de estudos para o concurso do Banco do Brasil. Interessante ressaltar que isso daqui vai ser uma série apenas se tiver um feedback positivo, se as pessoas realmente tiverem interesse nesse assunto. Caso não tiverem interesse, eu vou seguir ali então os meus estudos em off, vou gravar mais conteúdo de acordo com aquilo que vocês realmente querem ver aqui no canal. E, sem mais delongas, eu vou falar aqui para vocês quais as disciplinas que realmente eu peguei aqui. Eu fiz algumas anotações que foram bem expressivas até para o primeiro dia, Então por isso mesmo que eu vim trazer esse vídeo aqui para você, para tornar uma coisa mais dinâmica, mais didática e para de fato você entender, caso também for do seu interesse prestar algum concurso, certo? Eu separei aqui por 2 blocos, certo? E dentro de cada bloco tem as disciplinas que realmente caem. O primeiro bloco é dos conhecimentos básicos e o segundo bloco dos conhecimentos específicos, que são de fato voltados à sua atuação ali na área bancária. Partindo para os conhecimentos básicos, é interessante eu ressaltar aqui também que, obviamente, eu não vou estudar apenas isso, mas, como eu disse, tudo tem que partir de um começo e são as disciplinas que, inicialmente, eu enxerguei mediante aquilo que eu pesquisei. Partindo, então, para a língua portuguesa, as disciplinas que eu vi mais a banca cobrar, no caso a SES Gran Rio, são interpretação de texto, ortografia e acentuação, concordância nominal e verbal, regência e colocação pronominal. Então, eu já fiz aqui um resumão daquilo que eu pretendo estar estudando aqui no curto prazo, digamos assim, porque a longo prazo eu estou contando que assim que abrir o edital eu já tenha uma grande bagagem referente às disciplinas que mais vão cair no curso e aquilo que eu vi de diferente lá, então, posteriormente, eu pego e adiciono na minha rotina de estudos. Partindo para a parte de inglês, acredito que o inglês eles não cobram de forma tão incisiva em comparação a algumas outras disciplinas que tem no curso. O que eu anotei aqui que eu achei interessante é o vocabulário, compreensão de pequenos textos e gramática básica. Geralmente, das questões que eu vi, eles apresentam um texto ali e pede para você decifrar, esse texto fala sobre o quê? É uma coisa assim bem básica mesmo. Então você pegando, pescando ali uma palavra ou outra, já fica fácil de você estar acertando a questão de fato, porque não tem uma cobrança significativa tão quanto a português comparado aqui inicialmente. Com relação à matemática, é a disciplina que muitas pessoas têm ali aquele medo, nossa senhora, é cálculo, vai errar, que é isso, que é aquilo. É uma disciplina que eu tenho mais facilidade, inclusive foi uma disciplina que eu comecei a estudar hoje por ela mesma, estudei um pouquinho de conjuntos, vou mostrar aqui para vocês a minha anotação bem básica, tá? Aqui, ó. Comecei a estudar aqui por conjuntos. Então, para o primeiro dia, foi o que eu realmente decidi estudar, porque era uma coisa ali que minha mente já está mais habituada, que eu gosto de fato. E como eu já fiz aqui umas outras séries de anotações, eu preferi não cansar muito a cabeça e seguir apenas com aquilo que a minha mente já está habituada. Matemática, disciplinas que eu vi que caem bastante, que são cobradas mesmo, É regra de 3, seja ela simples ou composta, porcentagem, razão e proporção, medidas, matrizes e conjuntos. Inclusive, eu comecei a estudar aqui por conjuntos, Obviamente, ressaltando aqui também que eu não vou me limitar a essas disciplinas, mas sim para partir por um início, Sempre tem que partir por
um ponto principal. Ainda assim, sobre conhecimentos básicos, uma coisa que eu anotei aqui que é bem cobrado são as atualidades do mercado financeiro. E para isso, a gente tem que ter um conhecimento, nem que seja mínimo, né, mas assim, atual sobre o que realmente está se tratando no atual período do mercado financeiro. Para isso, eu coloquei aqui então conhecimento em bancos digitais e Pix, né? Eu acho que assim, é uma das coisas que mais tem se falado atualmente. Transformação do sistema financeiro, moedas digitais e inclusive também as criptomoedas. São assim temas relevantes e que estão sendo de fato bem tratados na atualidade. Então acredito que todos esses aqui sejam um bom ponto de partida para iniciar os estudos aqui então no tema em questão. Agora, para conhecimentos específicos, ou seja, aquilo que realmente vai estar no seu dia a dia referente à sua profissão, eu coloquei aqui então as matérias de vendas e negociação. E aí muitas pessoas vão falar que, mas eu não gosto de vender, que é isso, que é aquilo, mas você, como agente escriturário, você vai necessitar estar vendendo os produtos da empresa para os seus devidos clientes. Então, não é uma coisa que você tem que adquirir depois de você passar no concurso e etc. Mas sim que você já tem que ir com essa bagagem para a prova, porque estamos novamente falando de conhecimentos específicos e que são itens que são cobrados na prova. Para isso eu anotei o quê? Marketing digital, comportamento do consumidor, técnicas de vendas e atendimento bancário. São as coisas assim bem simples, mas que na prova, pelo que eu pesquisei, tem um peso significativo e que demanda muito a sua atenção no momento da realização. Mais uma vez sobre matemática, agora sobre conhecimentos específicos, a gente vai estar falando sobre matemática financeira. Isso vai estar incluindo juros simples, juros compostos, capitalização, taxa de juros, descontos e sistemas de amortização. Então são matérias que vão estar presentes no seu dia a dia ali, por isso estamos falando de conhecimentos específicos à matemática financeira. Ponto 3 que eu anotei aqui são os conhecimentos bancários. Exatamente, se você vai trabalhar num banco, então você está fazendo uma prova para poder ir para uma área bancária, você tem que ter conhecimentos bancários. Isso não quer dizer experiências, mas você saber o que de fato é determinada coisinha ali. Para isso, eu anotei aqui então, Sistema Financeiro Nacional, o SFN, Banco Central, o famoso Bacen, a gente tem que pesquisar algumas coisinhas ali para estar integrado referente às respectivas coisas, regulamentações e produtos bancários. Ou seja, são pontos iniciais que eu achei bem interessante estar estudando, né, partindo desse princípio para estudar, porque depois que quando abrir o edital tiver uma coisinha ou outra ali que eles vão de fato cobrar, eu só pego e complemento aos meus estudos. Outra coisa que é bem cobrada é a informática, né? Você vai trabalhar ali, então com computadores, você tem que saber consultar, tem que saber usar uma planilha, e isso a gente está falando o quê? De pacote Office, Word, Excel e PowerPoint, pelo menos inicialmente. Acredito muito que pode ter algumas coisinhas de Power BI, mas como assim? Não vi ninguém das pessoas colocando em sua rotina de estudos, eu vou inicialmente deixar de stand-by e à medida que for tendo algumas atualizações, eu posso estar incluindo na minha rotina de estudos também. Anotei também sobre segurança da informação, incluindo também uma ramificação dessa questão, a lei LGPD. São temas assim que estão bem populares na atualidade e acredito que demandam uma certa atenção que pode ser que caia, né, na prova. Então não vou dar bobeira, vou incluir aqui na minha rotina. Anotei também, por último ponto aqui na informática, redes e navegadores. Uma coisa que muitas pessoas têm medo, e eu não sei se necessariamente tem que ter um devido medo, mas sim uma atenção especial, é para a parte de redação. Não somente a redação, né, como todas as disciplinas você não pode zerar, senão você de fato vai estar eliminado. Mas a redação você tem que acertar em torno de 70%. Não acredito que seja uma coisa ali de bicho de 7 cabeças, porque eu anotei aqui, inclusive, os pontos que mais eliminam na redação. É importante ressaltar que a redação ali, então, é no formato dissertativo, argumentativo, e você se atentando aos pontos eliminatórios, que são aqui, fugir do tema proposto, escrever em outro formato, seja em poema, poesia, qualquer outra coisa do tipo, lista, né, enfim. E, além disso, você também se identificar no texto. Você não pode se colocar ali, então, o seu ponto de vista. Você tem que escrever em terceira pessoa e, no mínimo, essa redação tem que ter, no máximo, 30 linhas. E por que eu ressalto que a gente não deve ter uma preocupação expressiva? Porque as outras disciplinas são, assim, mais chatinhas da gente estudar. É mais fácil você se desenrolar na redação do que em matemática financeira, se você não saber uma fórmula ou coisa do tipo, certo? Eu acredito que a gente deve sim praticar a redação, mas não se atentar tanto quanto as demais disciplinas, até porque estamos considerando pesos, né? Cada disciplina que tem um peso, e para isso eu coloquei umas observações pessoais sobre o que eu ainda vou estar pesquisando. Eu coloquei aqui na minha rotina de estudos para estudar sobre a banca aplicadora do concurso,
no caso desse concurso da CES Gran Rio, pesquisar mais sobre a banca, a forma na qual ela cobra mais as questões, como ela projeta as questões ali então para serem aplicadas, que é bem interessante eu estar estudando sobre isso. Uma observação bem importante, que é no mínimo acertar 50% de ambos blocos, é o mínimo mesmo, obviamente a gente projetar acertar bem mais, mas no mínimo 50% e buscar não zerar nenhum bloco. Um outro ponto bem importante que eu anotei que também, eu até vou pesquisar mais antes de eu iniciar outro tipo de estudo, estudar o peso de cada tema. Porque seja conhecimentos básicos, seja conhecimentos específicos, cada disciplina em si apresenta algum ponto, né, algum peso. Então, eu vou buscar, né, priorizar cada disciplina de acordo com o peso que ela tiver. As disciplinas que têm um menor peso não significa que eu não vou dar devida atenção, mas a minha atenção vai ser menor lá pro finalzinho do meu radar de prioridades. Bom, esse foi o vídeo então, né? Se você quer mais conteúdos como esse, quer ver como eu projeto a minha rotina, como eu tô me planejando, é só você comentar aqui embaixo, vou ficar muito feliz em responder o seu comentário, certo? Vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima!